o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Great to be here again. É muito bom estar aqui novamente. I was going to ask yesterday, Eu iria perguntar ontem, how many of you were at the conference 2 years ago? quantos de vocês estiveram na conferência há 2 anos atrás? Do you remember what we said then? Você se lembra daquilo que a gente falou naquela conferência? Good. No. How many of you Joia. were not with us 2 years ago? Quantos de vocês não estiveram conosco há 2 anos atrás? Oh my goodness. Yeah, the majority, huh? É, a maioria. Okay, I could have just come without preparation. I could have just done the same stuff. Eu poderia vir sem ter preparado nada, dando a mesma fala do último congresso. But it's great to see you all again. Mas é muito bom ver vocês novamente hoje. As I mentioned yesterday, it's good to be here with my wife. Como eu mencionei a vocês, é tão bom estar não somente She's back here at the aqui, back. mas com a minha esposa também. I told you yesterday we've been married 566 months. Eu falei que nós estamos casados há 566 So meses. some of you have been doing the math. And Vocês you've estão figured fazendo out a how many years that matemática is. ainda até hoje. But the way to be married 566 months is to celebrate every month. E a melhor maneira de celebrar esse tempo todo é celebrar a cada mês a vida conjugal. And it's been a blessing for me to be able to travel with her, and she's probably heard me speak many times. Tem sido uma bênção poder viajar com ela quando estou falando em vários países e In tê-la fact, I comigo. could É probably muito give it over to especial. her this morning, and she could teach what I'm going to say this morning. E ela me acompanha, está tão acostumada a ouvir minhas mensagens que eu podia deixar ela falar e tirar um break aqui. You know, when you're married that long, you try not to have very many secrets between you, and you try to be very open and sharing with one another. Quando você está casada por um tempo assim, um pouco longo, você não precisa ter segredos, né? Você But, compartilha tudo com o seu cônjuge. Some time ago, I was in a closet and I found a box. Um tempo atrás, eu estava olhando o guarda-roupa e encontrei uma caixa. And I thought, what is this? O que é isso? I opened it up, Eu abri a caixa and there's 2 eggs e tinha 2 ovos and a lot of money. e muito dinheiro. And I said to Alice, Eu perguntei, this? Alice, o que é isso? and she said, oh no, you're not supposed to see that. Não, você não era para você ver Well, isso. come on, we don't have any secrets Mas with one como? A gente não another. tem nenhum What's segredo this? entre nós. Por que você não me falou o que She é said, isso? well, okay. Tá bom, vou I've falar. heard you speak a lot of times, Eu ouvi você falar tantas vezes and usually you do okay. e geralmente você faz um bom trabalho. But when you really have done poorly, or you know, Mas quando você not done well, não faz um bom you laid an trabalho, egg. You laid an egg. você bota um ovo I bought eggs, e eu comprei ovos. and so I looked at the box, and Eu olhei na only caixa, 2 eggs. somente 2 ovos. Well, we're doing okay, I Eu guess. falei, então eu não tenho But- feito um mau trabalho. But why all this money here? E para que esse dinheiro aqui todo? And she said, well, every time I got a dozen eggs, I sold them and I put the money in here. Cada vez que eu ganho uma dúzia de ovos, eu vendo os ovos e ponho dinheiro aqui. So we have a box of eggs. Hope we don't do an egg this morning, huh? Eu espero que a gente não vai ganhar um ovo hoje de manhã. I wanted to mention just once more the book. I had good time yesterday signing a lot of these. Eu Thank you very much. quero mencionar mais uma vez este livro. Passei um bom tempo ontem dando autógrafos. And once again, thank you to Gilberto for asking me to do this just before I came to the conference. Mais uma vez agradeço a Gilberto por pedir que eu fizesse esse trabalho You know, antes de vir para a conferência. until fairly recently, say the last decade or 15 years, there wasn't much study of what the Bible has to say about children.
Até pouco tempo atrás, umas 2 décadas, não tinha muito material escrito sobre o que Deus fala sobre a And criança. not even pastors knew anything about what the Bible said about children. Até mesmo pastores não sabiam o que a palavra diz sobre You know, crianças. they knew that when the disciples were arguing with one another, Eles sabem que quando os discípulos estavam discutindo who's going to be the entre greatest in this si, new kingdom, e ele falou que o maior no reino de Deus. Jesus did what? O que Jesus fez quando eles discutiam quem é o maior no reino de Deus? He placed a child in the midst of the disciples. Ele colocou uma criança no meio dos discípulos. And he said to that child, unless you become like these big old adults, you're not going to get in the kingdom. E ele falou para a criança, a menos que vocês se tornem como esses grandes adultos, vocês não vão entrar no reino de Deus, né? Oh, that's not what he said. No. Oh, sorry. No. No. He said to the adults, Ele falou para os adultos, unless you become like a a child, menos que vocês se tornem never como uma mind being the criança. greatest in the kingdom, you're not even going to get there. Você não só não vai ser o maior no reino de Deus, você nem vai entrar lá. Most pastors know that, Muitos pastores sabem disso, but that may be about all they know mas isso talvez seja tudo que eles of sabem. what the Bible says O about que a children. Bíblia diz sobre crianças. And I used to work with the president of Compassion, and we used to talk about gathering together some of the things that the Bible has to say in sermon notes or sermon topics or outlines. Eu trabalhei com a Compassion Internacional e muitas vezes a gente estudava, meditava, refletia em textos, sermões e mensagens sobre esse And assunto. we hadn't gotten around to doing that, but I thought, well, that's what I'll do with this book. E a gente queria fazer uma coletânea disso, mas não foi possível. E isso que eu pensei vou fazer com este livro. So I hope that you'll use it Eu for espero your que você devotions. possa usá-lo para suas Or devocionais. if you're speaking or preaching, or give it to your pastor so that they can use this as an outline for some sermons. Você pode usar como esboços para mensagens, para palestras. Você And fica à vontade I para hope that it'll usar. be useful to you in that way. E espero que seja útil para você dessa maneira. One of the things that happened as we began to look at Scripture, Uma das coisas que acontece quando você começa a examinar as Escrituras, we realized that even in seminaries, a gente descobre que They- até mesmo nos seminários, they very rarely talk about children. raramente falam sobre crianças. You might get a degree in Christian education Você- where you're talking about children, Você pode ter um diploma em educação cristã, but for pastors or for future church leaders, they can get a very lofty degree and never hear anything about children from Scripture. em educação cristã você pode aprender alguma coisa sobre crianças, mas se você faz teologia, você vai ouvir muito pouco a esse And I'm happy respeito. to say that that's changing now. Mas eu quero dizer com muita alegria que isso está mudando. We've started programs in what we call holistic child development in seminaries around the world. Começamos um programa falando sobre o desenvolvimento holístico da criança. And there's been a lot of reflection on some of what the Bible has to say about children. E tem muita reflexão sobre o que a Bíblia fala sobre criança. And in fact, a whole new discipline has emerged. E, de fato, uma nova disciplina, um novo curso tem surgido, called Child Theology. chamado de Teologia da Criança. Here in Latin America, you know about Liberation Theology. Aqui na América Latina tem a Teologia da You Libertação. might know about African Você theologies or talvez Asian ouviu theologies. falar sobre a teologia africana, Feminist teologia theologies. asiática, Why not child teologia theology? feminista, por que não uma teologia da criança? Because as we've seen, the Bible has a lot to say about children. Porque a Bíblia tem muito a dizer sobre And some of crianças. it is very theologically significant. E é significativamente teológico o que a Bíblia tem a dizer. I o que mentioned temos a yesterday, dizer. from the lips of children and infants you have ordained praise, Eu falei ontem, da boca dos pequeninos tiraste o perfeito to louvor. silence Satan. Para silenciar a voz do diabo. That's pretty deep theology, isn't E it? essa é Silencing uma Satan. teologia profunda. Calar a boca de Satanás. When Jesus placed a child in the midst of the disciples, Quando Jesus coloca a criança no meio dos discípulos, unless you become like this child, a you menos won't even be part of the kingdom. que vocês se tornem como essa criança, vocês não vão nem poder fazer parte do reino de Deus. What if Jesus was serious? E What if he was really Jesus estava sério a respeito. We really have to be like children. Nós temos que nos tornar como crianças. Oh my goodness.
Meu Deus. That's pretty deep theology. Essa isn't it, Brother teologia Jacob? profunda. That's deep theology. É profunda teologia. And there's lots of other reflections that we can see in Scripture that tells us that children are very important to God and to His kingdom. E tem uma vasta riqueza teológica que nos instrui a respeito da criança aos olhos de Deus. So I always encourage people in groups like this to begin reading Scripture with the child in the midst. Eu sempre fico encorajado em ler textos da palavra com uma criança What do I mean by that? em foco. I mean when you're reading Scripture and you see a child mentioned, you stop. Quando você, o que eu quero dizer? Quando você lê um texto da palavra e encontra a palavra criança, menino, menina, você para. And you ask yourself, why is this child here? Por que essa criança está aqui? What can we learn about God or His love for us or others with this child in this particular place? O que podemos aprender sobre Deus através dessa criança neste contexto? What do we learn about God's love for children? O que aprendemos sobre o amor de Deus para crianças? And so as we read Scripture with the child in the midst, these things will come up and we'll see lots and lots of issues and things that we can study and reflect on where the child is in focus. Quando lemos a palavra, textos que falam de crianças, a gente vai aprender muito sobre Deus através deles. Sometimes we have to look pretty hard. Às vezes nós temos que olhar We might just go right past the child and never even notice. com calma, fazer um trabalho duro de investigação, senão a gente nem vai perceber o que Deus está falando através da criança. There's one little girl in Scripture whose name we don't know. Tem uma menininha na Bíblia que a gente nem sabe o nome. Very easy to miss. É muito fácil passar de lado, but who has a very important role. E não perceber o papel importante dessa menininha. In 1 Kings chapter 5, Em primeiro livro de Reis, capítulo 5. we see a little girl, she's a slave girl. A gente vê essa menininha que era uma escrava. She's working, sorry, it's 2 Kings chapter 5. Segundo Reis, capítulo 5. She's a slave girl working for the wife of Naaman up in Syria. Ela era uma escrava servindo a esposa de Naamã, um general da Síria. And Naaman is a very important general. Naamã era um importante general. And he's very powerful and rich. Poderoso, rico. But he has leprosy. Mas ele tinha lepra. Now, here's a little girl. E aí tem essa menininha. We don't know her name. Nossa, a gente nem sabe o nome dela. She's never mentioned again in Scripture. Não foi mencionada outra vez na palavra. And she only says one sentence. E ela apenas fala uma sentença, uma But I think it's frase, very profound. que é muito profunda. This little girl, little slave girl, Essa menininha escrava, you'd think that maybe she would be bitter and afraid and angry about being a slave girl up in Syria. talvez você pensaria que ela seria uma menina amarga, frustrada, por ser escrava ali na But the Síria. only thing we hear from her is, A única coisa que a gente ouve dos seus If only- lábios, if only my master would go see the prophet in Israel, his God can heal that leprosy. se o meu Senhor apenas pudesse ver o homem de Deus que está lá na minha terra. That's all she says. Foi tudo que ela disse. We never hear from her A again. gente não ouve mais nada sobre ela. But you know what happened? Mas você sabe o que aconteceu, não é? Naaman went down to see that prophet. Naamã foi ver o profeta. And we can tell from just that one sentence that this little girl was brave. A gente pode ver por aquela frase que ela falou que ela era uma menina corajosa. She wasn't bitter, she was very sensitive. Ela não estava amarga, mas sensível. And she knew enough about the faith of Israel to know that that prophet can heal that, or that God can heal leprosy. E ela conhecia o suficiente sobre a fé de Israel para dizer que aquele profeta podia So curar. Naaman goes down to see the prophet Elisha. Naamã então vai para ver o profeta Eliseu. And you can read the story, there's more to it A gente than pode this. ler a história, tem muita coisa But he's nesse so texto. important, he thinks Elisha will come out and just wave a wand over him and heal the leprosy. Ele se julgava tão importante, esse general, que achava que Eliseu viria para prestar homenagem a ele. But Elisha sends a messenger out.
Eliseu manda um mensageiro, And um Naaman servo para thinks- falar com ele. Naaman thinks, what is this? You send a messenger out? E Naaman- Come on, I'm a big important guy. O Naamã pensa, que ele mandou um empregado falar So- comigo, eu so sou muito Elisha- importante. So Elisha comes out. Eliseu vem, He says, go bathe in the Jordan River. vai lá se banhar no Rio The Jordão. leprosy will be healed. E a lepra vai Are desaparecer. you kidding me? Você está brincando In that comigo? filthy Jordan Aquele River? rio sujo, We got some big lamacento. rivers up in Syria. A I gente could tem go bathe tanto up rio there. tão bonito de água limpa I'm lá not na gonna do Síria. that. Eu não vou fazer isso. Não. And it's his own people, his own entourage that say to him, look, Naaman, go E- do it. E os seus servos que estavam ali junto com ele falaram assim, pô, não faça uma coisa dessa, vai lá. If he asked you to do something important, you'd go do it. So go do it. Go try. Se eles pedem para você fazer alguma coisa importante, vai lá. So he goes and Tenta. bathes in the Jordan River, and what happens? E ele vai, se banha 7 vezes. O que acontece? He comes out, and the Ele- leprosy is gone. Ele se levanta do rio e a lepra And the sumiu. important thing is what you read in verse 15 of E- 2 Kings chapter 5. E a coisa importante no verso 17 do capítulo 5 de 2 Reis é o que você ouve ali. Naaman says, Naamã disse, now I know agora eu sei that there's only one true God, and it's a God in Israel. que só existe um Deus verdadeiro, e esse é o Oh, Deus de Israel. My goodness, what a testimony. Meu Deus, que testemunho! Now I know. Agora eu sei. And it's just from the word of that little girl up in Damascus. E isso resultante daquelas palavras daquela menininha. When you read that story, Quando você lê aquela história, take a look at the contrast between what's big and important and Oh. what's little and humble. olha o contraste do que é grande e importante And e o que é humilde. And ask yourself, what's valuable? E pergunta a você mesmo o Big que rivers, é, big important guy, obscene amount of money that he brings down, all of this. o que tem valor. Grandes rios, riquezas, posições. Elisha sends out a messenger. Eliseu manda um Go servo, bathe in the Jordan River. vai se banhar no A Rio little Jordão. unimportant slave girl. All those Menininhas contrasts. escravas sem muita importância. All the contrast between Que big and contraste little, important and Do que é unimportant. importante aos olhos do mundo e aquilo que é importante. And I think it's a preview of the upside down kingdom that we see Jesus inaugurating in the New Testament. É uma visão antecipada do que é o reino de Deus que Jesus viria inaugurar. Where the big are brought down, the Onde small are o exalted. grande é rebaixado The e o que está lá poor are embaixo rich, é elevado. and the rich are poor. O pobre se torna rico e o last are rico se first. torna pobre. O último é o primeiro. It's not what's on the outside that's important, but what's on the inside that's Não é o important. que está, o exterior que é importante, mas o que está dentro de nós. We see all of those contrasts and all of that preview of the kingdom of God in the New Testament, Nós- just from those little Nós words. of vemos that little tudo girl. isso prefigurado nessa menininha e no evento que Now, I would aconteceu. love to go on and tell you lots of other stories. Eu queria continuar com outras histórias. Read them in the book. Você pode ler no livro. Buy the book, Tá right? bom? About there. Buy the Compra o book. livro, Buy the leva o book for your livro pastor. e compra um extra para o teu pastor. Yeah, I don't get anything from this, by the way, but so just go buy the book. Eu não estou ganhando nenhum dinheiro com a venda do livro. Compra o livro. I want to talk today. Eu quero falar hoje. Our theme is. Hold on a second. Oh, got to get to the right one here. Our theme is preparing children for difficult times. Yeah, sorry, I had a brain freeze there. Preparing children for difficult times. O nosso tema do congresso é preparando crianças para tempos A difíceis. great theme. Um grande tema. Now, when I look at Scripture, I always like to see these little phrases or wordings that are very potent and challenging. Quando eu leio a palavra de Deus, eu gosto de me concentrar em algumas frases, palavras que saltam They do often get texto. my attention. Essas palavras e frases If you geralmente captam minha atenção. If you ever read the book of Hosea, Se você lê o livro de Oséias, you see lots of these little phrases. você vê uma série de frases assim que te captivam. Hosea says, "Your love is like the morning mist." Ele diz que o seu amor é como o orvalho da manhã. Sounds very romantic, doesn't it? Parece romântico, né?
Or in Hosea 7, their hearts are like an oven, the passion smolders at night. Em Oséias 7, versículo 6, diz que os seus corações são como o fogo, It's in as Hosea. suas paixões aquecidas. Okay, you got it. Yeah. This is where Hosea is where we get the phrase, sow the wind and we reap the whirlwind. Em Oséias que a gente lê essa expressão, aquele que semeia ventos, colhe tempestade. In Hosea chapter 10, it says, break up your unplowed ground. Oséias 10, 12 diz, quebre, prepare o solo que não foi arado. Isn't that a provocative statement? Não são declarações provocantes. We're not talking about agriculture here. We're talking about the unplowed ground in our Nós não hearts and estamos lives. falando sobre preparar o solo em termos de agricultura, mas do But he- nosso coração. But here's another one that I found in Isaiah. Mas aqui tem outra frase que eu Isaiah encontro aqui em 33, Oséias. and it has nothing, the chapter has nothing to do with the ocean or sailing or anything like that. Desculpa, Isaías 33, 23. It says, your rigging hangs loose. As suas cordas estão frouxas. Your mast is not secure. O mastro não está firme. Your sail is not set. E as velas não estão estendidas, não podem ser estendidas. Interesting, isn't it? Não é interessante? Not talking anything about ocean, but here comes this beautiful little descriptive phrase that I think is so helpful. Nós não estamos falando sobre oceanografia, mas aí aparece um verso assim que fala conosco. I have a picture here of an old sailing ship. Eu tenho essa All fotografia those ropes and things hanging down. de um velho barco à vela, You know, com essas cordas todas. Captains have to know what all those ropes do and how E they fasten and all the os- knots and everything. Os capitães dos barcos precisam saber o propósito de cada uma dessas cordas e qual é a That's função the delas. rigging. What you can see there is the rigging. O que você vê lá são a amarração das cordas nas velas. And it says it hangs loose. E elas estão frouxas, It's not tidy. não estão firmes. And I'm sure that if you go to sail in a boat where the rigging hangs loose, you're going to trip over the ropes. E se você for fazer uma viagem no veleiro You're gonna- e as cordas estão frouxas e pull on the soltas, wrong você one. vai tropeçar nelas. You're going to pull on the wrong Você vai rope. puxar aquela que Sails está will be all errada. backwards. As velas vão mudar de You'll be direção. slipping and tripping and Você vai estar escorregando, tropeçando. it'll be a mess. Vai ser uma maior bagunça, And confusão. the captain always has to make sure that the rigging is tidy. O capitão tem que ter certeza que as cordas estão bem esticadas. Now, you can sail a vessel with the rigging untidy, Você pode até navegar com as cordas but, frouxas. by the way, I speak as someone who knows nothing about sailing. Eu estou falando como alguém que não sabe nada de velejar. But I do know this. Mas eu sei isso. If the mast is broken, Se o mastro do barco está quebrado, now you're in big trouble. você está num problema You muito are in sério. big trouble. Num problema You're going seríssimo. nowhere. Você não vai a lugar nenhum. You're likely to sink. Você provavelmente vai So afundar. the rigging is important, Então as amarras, as cordas são importantes. but the mast is essential. Mas o mastro é essencial. And then it says your sail is not set. Então dizendo que as velas não estão estendidas. So now we got our rigging all tidied up. Então, The rigging is all tidy. The mast is secure. se as cordas estão estendidas, o mastro está firme, Now where are you going? onde você vai? We won't get anywhere unless the sails are set in the Você right não vai a direction. lugar nenhum a menos que as velas estejam estendidas. Now what I want to do here is Eu- use those three things Eu- as an illustration of what needs to happen in the lives of children and young people to help them face difficult times. E o que eu quero falar nesta manhã, usando essa ilustração sobre as cordas, o mastro, as velas, como é importante, o que é preciso para que as crianças possam e adolescentes enfrentar dias e So tempos today- difíceis. Today I want to talk about the first two of them. Eu vou falar hoje sobre os dois The primeiros, rigging of young people's lives are hanging loose. ok?
as cordas da vida das crianças e dos adolescentes estão frouxas. And the mast is not secure. E o mastro não está firme. Tomorrow we'll look at setting the sail. Amanhã eu vou falar sobre estendendo as velas. So, for young people today, you folks will know that the rigging hangs loose for a lot of young people today. Você pode repensar comigo que as cordas da vida de muitos jovens hoje estão soltas. Loose rigging has to do with lack of discipline in children's lives. Quando a gente fala sobre frouxidão das cordas, falta de disciplina. Maybe they have bad study habits or bad work habits. Talvez eles tenham maus hábitos de estudo, de trabalho. Maybe there's too much TV or too much social media. Certamente com muita televisão, mídia social. Maybe it's overeating or maybe no exercise. Comendo demais, sem exercícios, não fazendo exercícios. Maybe a lack of ambition. Talvez uma falta de ambição, perspectiva. Wanting to sit on the couch all day or not willing to do the chores. Ficam sentados o dia todo no sofá sem ter vontade nenhuma de fazer nada. Maybe it's a lack of humility. Talvez é falta de humildade. Maybe not respecting older people. Não respeitando os idosos. Or not caring for one another. Os mais velhos, ou não Maybe cuidando um do outro. Or maybe being a bully. Ou se tornando alguém que pratica bullying nos Maybe outros. there's no boundaries in their lives. They don't know right from wrong. They don't know what they can do and what they can't do. Provavelmente eles estão vivendo uma vida sem limites, não sabem até onde eles podem ir, ultrapassam os limites. Scripture talks about boundaries. Don't move a boundary stone. There's a dozen or more references about protecting boundaries of our lives and our properties. A Bíblia fala sobre não mudar, não estender as fronteiras, os limites de propriedade, e isso se aplica à And nossa God has vida. given us boundaries. We see it in His Word, what we can do, what we should do, and what we should not do. E Deus tem nos colocado na vida com limites, o que devemos, podemos ou não fazer. The Ten Commandments are boundaries. Os 10 mandamentos são limites And para nós. we need boundaries in our lives, those things that we can do and those things we can't do. And our parents and teachers and helpers need to help children find those boundaries and obey them. E nós precisamos de limites nas nossas vidas, e professores, pais, precisam de ajudar as crianças a ver os limites que a vida impõe. Sometimes boundaries are things like routines. Às vezes os limites são coisas como rotinas. Children like to have routines. As crianças precisam de rotina. They need to have a bedtime and a time to get up. Tem que ter um tempo para dormir, tempo para levantar. They need meal time. Eles precisam o horário para comer. And hopefully meal times together with the rest of the family. E de preferência tempo de se alimentar juntamente com os membros da If they don't família. have these things, they won't tend to thrive. Se eles não têm esses limites, eles não vão florescer. You know, I have to say I'm so happy and proud that my wife, again back there, has always provided a hot meal or at least a breakfast for our whole family all the time the children were growing up. Eu tenho orgulho de dizer que a minha esposa, que está ali atrás, na vida toda foi sempre fiel em preparar as refeições, especialmente o café da manhã, para que todos nós o And fizéssemos we juntos. always protected the evening meal times E a gente sempre protegeu esse tempo do jantar. because meal times are important. E o tempo de refeição é muito And not importante. just when we eat, but where we eat. Não somente o que comemos, mas onde comemos. I live in a high-rise apartment on the 18th floor. Eu vivo no 18º andar de um grande prédio de apartamentos. And in the compound, there's a swimming pool. E ali no condomínio tem uma piscina. And I was watching a woman there with a very young child once down at the swimming pool.
E eu estava olhando uma senhora com um menininho na piscina. and she had a bowl of food there for the child. E ela tinha um recipiente com comida para a But the criança. child is running around the swimming pool. E a criança correndo ali na piscina. And she has a spoon of food here, and she's running around to E ela catch com it. a Get that- tigelinha e a colher, a comida, correndo atrás do menino na piscina So para she gets that alimentar. spoonful of food in his mouth, and then he takes off again. Então ela enfia uma colher de comida na boca do menino e aí ele corre, ela vai atrás. And I'm thinking, oh my goodness, E eu- wait. Eu estou pensando que que é isso? Espera aí. Unless it's a barbecue, that's not the place to have your meal. Se fosse um churrasco, mas não era. Então, para um lugar para ter uma probably not comida assim na piscina, o que Not é the isso? time to have the meal. Não é o horário de se alimentar, nem o lugar. And I don't think it's the little child's fault, but the adult didn't know about boundaries and routines. A falta não era da criança, mas do adulto que não sabia estabelecer os limites de uma rotina para a criança. Can I tell you a story Posso about my contar- family? Deixa eu contar uma história da minha família. My son Meu filho, our children grew up in Africa. eles cresceram na África. And my son used to play basketball. E meu filho tinha o costume de jogar basquetebol. And he thought he was pretty good. E ele achava que ele era muito bom. He was going to a small Christian school in Nairobi, Kenya. Ele foi a uma escola cristã em Nairobi, no Quênia. And he and his buddies were pretty good basketball players. E and ele they won a few games. e os amigos jogavam juntos, tinham um time. They had some big dreams about coming to America and playing basketball and playing college basketball and NBA. Eles tinham um sonho, a gente vai voltar para os Estados Unidos, vamos treinar basquetebol, nós vamos jogar na NBA, na Liga Americana de Basquete. So in the 10th grade, we moved back to the USA. E aí, quando ele estava já no ensino médio, eles mudaram para os Estados And now he's Unidos. in a great big high school with 2,000 children. Então ele foi para uma escola com 2.000 alunos. And right away, when we moved back there, he goes and tries out for the basketball team. Então ele tentou fazer um teste para entrar no time de And basquete he da worked really escola. hard. Ele fez o máximo And he esforço finally possível. came home one day and he said, "Dad, I made the B team." E aí ele chegou em casa e disse: eu entrei no categoria B, o segundo Yeah, time. and I said, "Oh, great! That's what you've been looking forward to. Really good." Eu falei: muito bem, que joia, você estava querendo fazer isso. The next day he comes home. He said, "Dad, I quit the team." Aí no dia seguinte ele voltou em casa e disse: bom, papai, eu saí do time. What? Eu falei: o quê? This is your dream. É o seu Playing sonho. basketball. Jogar You made the basquete, você entrou no time. And he said, "You know, Dad, playing basketball in Kenya was fun. Ele falou: ó, papai, Mas jogar basquete no Quênia era divertido. I was playing in front of my friends. Eu estava jogando com os meus No, I don't amigos. know anybody. They don't know me." Aqui eu não conheço ninguém me conhece. And besides that, the practice is every night from 5 o'clock to 7 o'clock. Além disso, eu tenho que treinar todo dia das 5 às 7 da noite. And that's when we have dinner. E essa é a hora que a gente come juntos. I don't want to miss dinner. Eu with não my quero, family. eu não quero perder a janta com vocês. So that routine was really important for him. Então a rotina era importante para ele. Now, I had some other part of that story. That was a dangerous time for my son. Então esse foi um tempo assim muito perigoso para o meu filho. He's new in America. He was born there in Africa, grew up there. Now he's in America. Ele nasceu, cresceu na África, agora ele está nos Estados Unidos. He's already failed at his dream, Ele já fracassou no seu sonho and he was kind of on a downhill trajectory. e ele começou numa trajetória de descida. And one day he's coming out of math class, Um dia ele sai da classe de matemática and the swimming coach was standing there. e o técnico de natação And estava he ali. said, "I heard you can swim. Eu ouvi que você sabe nadar. I need a swimmer." Eu preciso de um He was a nadador. good swimmer as well. Ele era bom em But he didn't natação, wanna do that. mas ele não queria fazer He had isso. already failed at something. Já tinha falhado no basquete. I don't want to be a swimmer. Ah, não. Seu Come on, the coach said, "Come on, give it a try. We need you." O técnico falou: pô, faz uma força aí, vamos tentar. Eu preciso de um Okay, nadador. okay, I'll give it a go. And so he came home and said, Tá "I'm bom. going to the swim team." Tá bom, eu vou tentar. Aí ele chega em casa e fala: bom, pai, eu estou no time de natação. He said, "Dad, there's a problem. Mas tem um problema, pai. They practice every day from 5 to 7 o'clock Eles praticam, eles treinam todos os dias das 5 às 7. a.m. In the morning, na manhã. In the morning.
Não, Oh, de my manhã, das 5 às 7. Now he's got another problem. Ele tem outro problema. How's he going to get breakfast with us? Como eu vou ter o café da manhã com vocês se eu vou nadar? But now I have to brag again on my wife. Mas eu tenho que... Very rarely in those 3 years of his high school did he get up by himself and have any breakfast alone. She got up or I got up. We weren't going to stay in bed while he got up to go. Graças a minha querida, que sou flexível. Ou ela ou eu, a gente levantava, preparar o café para tomar o café com ele antes dele ir para o treino das 5 da manhã. We were there. A gente estava lá. I'd get up and have a bowl of cereal with him at 5 o'clock. Às 5 da manhã eu estava lá para comer uma tigelinha de cereal, né? And young people thrive on those kinds of routines and boundaries. They like that sort of thing. Jovens, eles florescem, eles prosperam em rotina desse jeito. So how do we help children prepare for difficult times? We give them routines and boundaries. A maneira de preparar os nossos filhos para tempos difíceis é, desde agora, criá-los com rotina, com limites. We keep the rigging tidy. A gente mantém as cordas esticadas, estendidas. I'm not sure I'm tracking here with my PowerPoint up here, am I? Do we have something here? Yep. I see he's so busy back there. He's not even paying any attention to me. It's not working. Não está funcionando. Valeu. Okay, let me keep going here. Oh. ¿Qué pasa? Don't know. Now. Oh. Okay, so where are we? One more. Okay, one more. Uh-huh. Okay. Uh-huh, right. Yes. Yeah, right. Good. Just to be clear, we adults also have the rigging come loose for us sometimes, don't we? É preciso clarificar uma coisa, que nós adultos também afrouxamos as cordas. For older people with gray in their beards like him. Para pessoas com barba branca, cabelo branco como ele aqui, ó. Como ela. É. Sometimes we get a critical spirit or judgmental. É fácil a gente ter um espírito crítico How often do e you see- julgar todo mundo. How often do you see old people sitting around criticizing everything and nothing's going right? Com muita frequência, não é? A gente vê pessoas idosas criticando tudo, reclamando de tudo. You know, a critical spirit is bad in a young person, but in an old person it's terrible. Um espírito crítico num jovem é muito feio, mas numa pessoa com mais idade, uma pessoa idosa, é terrível. So we need to keep the rigging tidy in the lives of young people to help them thrive and prepare for difficult times. A gente tem que manter as cordas estendidas na vida dos jovens, das crianças, para os tempos difíceis. Ay. Okay, this I hit the wrong button, I think. One more. Here we go. One more. Okay. There's two things to say. To say about keeping the rigging tidy. Duas coisas eu quero falar sobre mantendo as cordas esticadas. I could say a lot of things. Eu poderia dizer muitas coisas. Let me focus on these two. Deixa eu manter o foco nessas duas coisas. Contemporary values and Christian virtues. Nós temos que colocar em contraste os valores contemporâneos e as virtudes atemporais. Okay, we talk a lot about Christian values. A gente fala muito sobre valores cristãos. We talk about family values. Falamos sobre valores da família. We talk about other kinds of values. A corporation might have its values or its value statements. Algumas companhias têm os seus valores, como empresa. And values are a good thing, E valores são bons, but they're very subjective. mas geralmente eles são What you subjetivos. value may not be what I value. O que você valoriza pode ser algo que eu não dê tanto valor. Values today may be depending on what
we vote on. Valores podem ser aquelas coisas que a gente escolheu hoje. In America now, they value allowing abortion. Nos Estados Unidos da América, eles valorizam as pessoas poderem fazer o aborto. And these things change. E essas coisas mudam. With values in focus, then it's just our feelings or what you think about E something. quando a gente tem valores como o nosso foco, os sentimentos é que acabam controlando a But nossa we don't hear very perspectiva. much about virtues. A gente não ouve quase se falar sobre virtudes. Virtues are different. They have a standard. Virtudes são diferentes, elas têm um padrão, They don't change. não mudam. Colossians 3, over all these virtues, put on love. Colossenses 3 diz, acima de todas essas virtudes, revestidos de amor. The fruits of the Spirit are virtues. Os frutos do Espírito são virtudes. Love, joy, peace, Amor, alegria, paz, patience, paciência, kindness, domínio próprio, bondade, benignidade. These are virtues. Estas são virtudes. But where do you hear virtues talked about in our families or in our schools? Onde a gente ouve falar sobre virtude nas nossas escolas, até mesmo nas nossas famílias. We hear people pretending to be virtuous. A gente ouve pessoas pretendendo, dando a impressão de serem virtuosas. In English we call it virtue signaling. I'm signaling to you that I'm virtuous. A gente diria no Brasil, pessoas fazendo marketing da sua virtude, como alguns políticos. Yeah, okay. Like, It was not his. No, I didn't say Não that. foi ele que falou, eu estou falando. Perdão. here in Brazil maybe, but no. Yeah. You have that problem here, huh? É em Brasil, né? Não é lá, não, é os países. Não. You know, somebody has said that people with virtue or virtues do most of the work of the law. Uma pessoa virtuosa acaba fazendo aquilo que a lei requer. You know, the law includes our courts and police and the judges and all of these people that are looking after us to keep the rigging tidy. Então, juízes, magistrados, polícia, todos estão trabalhando para que a lei seja observada, controlando quem quebra a lei. But when people are virtuous, it does most of the work for us. Mas quando alguém é virtuoso, esse trabalho nem precisa ser feito. People who are loving and honest and self-controlled and kind and generous, they don't need the police. Pessoas que são amáveis, bondosas, generosas, têm domínio próprio, não precisam de polícia nem de corte. So, a virtuous people diminishes the need for the law. Pessoas virtuosas acabam diminuindo o trabalho do sistema judiciário no país. We could talk a lot about a lot of virtues. A gente podia falar sobre muitas virtudes. They're in Scripture. We read the Bible, we see all the virtues that God wants us to put on, just like we put on our clothes. A palavra de Deus fala sobre virtudes que nós temos que nos vestir delas, como nós nos vestimos com a nossa roupa. Domínio próprio, faithfulness, fidelidade, courage, coragem. You know, courage is not being afraid. Coragem não é não ter medo. It's being able to act in spite of being afraid. É ser capaz de agir apesar do medo. Purity and kindness. Pureza, bondade, generosity, generosidade, perseverance, perseverança, humility, humildade. We don't talk much about humility. A gente não fala muito sobre humildade, you know, it's all you can succeed. Be number one. Look after yourself. Seja o primeiro. Toma conta de você mesmo. Contentment. Contentamento. Gratitude. Gratitude. Put on these virtues. Temos que nos revestir dessas virtudes. When we talk about tidying up the ribbon, or the rigging of children's lives. Quando falamos sobre ter as cordas dos jovens esticadas, preparing them to thrive in difficult times. Preparando-os para florescer no meio de tempos difíceis. Virtues. Vamos falar sobre virtudes. My son, who's a Christian principal now, o meu filho, que hoje é um diretor de escola, same son who thought he was a basketball player, o nadador, jogador de basquete, now he's the principal of a school. E agora ele é um diretor de uma escola. Outside of his wall, he has this saying, "Gratitude turns what little we have into enough."
Ele tem na parede do seu escritório, outside his office. ele tem essa frase, Gratitude gratidão turns- torna o pouco que temos em gratidão, no suficiente. Amen? Isso está ali escrito, né? Okay. Now, let me move on. We're Bom, talking... vamos acelerar um pouquinho. We're talking about helping children thrive and prepare for difficult times. Estamos falando sobre ajudar as crianças a serem bem-sucedidas em tempos difíceis. So we want to secure the rigging in their E lives. nós precisamos ter as cordas das suas vidas bem estendidas, seguras. Here's another thing we need to do, Aqui uma outra coisa que nós precisamos is fazer restore the age-old foundations. é restaurar os antigos fundamentos. In Psalms chapter 78, Salmo 78, the psalmist said that God has given our forefathers the decrees and commands and laws. Deus tem dado aos nossos antepassados decretos, leis, estatutos, And He's princípios. commanded us to teach our children. E Ele nos ordenou para que nós os ensinássemos aos nossos He's filhos. commanded the fathers, by the way, to teach the children. É uma ordem aos pais para ensinarem os seus filhos. Why? Por quê? So that the next generation would know these laws. Para que a these próxima commands. geração entendesse essas leis. And even the children yet to be born. E ainda as crianças que estão para nascer. And they in turn would tell their children. E, em consequência, eles iriam ensinar os seus And filhos. these laws and statutes would cascade down through the generations, E como um efeito de cascata, esses princípios, virtudes passariam às guiding gerações the lives of seguintes. our children and those children yet to come. Então, mantendo estendidas as cordas, firmando os nossos That's God's filhos. expectation. Isso é o que Deus espera This de is nós. too small for you to read, I know. Eu sei que é um pouquinho pequeno para vocês lerem. My life verse is Isaiah 58:12. Isaías 58:12 é um verso preferido meu. It says, "Your people will rebuild the ancient ruins O seu povo vai reconstruir as ruínas quebradas, and restore the age-old foundations." restaurar os antigos fundamentos. What are we talking about, the age-old foundations? O que nós estamos falando sobre os antigos fundamentos? We're talking about these laws, these commands that God has given us to build our life on. Estamos falando sobre as leis, os princípios, os estatutos que Deus nos deu para estabelecer as nossas vidas neles. And when young people start making substitutions, then things go wrong. Quando as crianças começam a mudar esses estatutos e princípios, as coisas vão andar The next phrase says, errado. you'll be called repairers of broken walls. Vocês serão reparadores das muralhas quebradas. Are the walls of children's lives collapsing today? Você não vê os muros das vidas das crianças e jovens praticamente I'm happy to em be colapso? I'm happy to be known as a repairer of broken walls. Eu gostaria de ser conhecido como um reparador de muros And quebrados. as we reestablish those laws in children's lives, E quando a gente restaura as leis de Deus na vida as das we're crianças, repairers of broken quando walls, a gente restaura os muros, the last phrase says we'll be a restorer of streets with dwellings. nós vamos restaurar as ruas com habitantes, com habitações. And what are streets with dwellings? Those are communities, barrios, towns, cities. Nós vamos restaurar não somente vidas, mas ruas com gente morando, bairros, comunidades. When you are restoring the broken walls in the lives of children, you're beginning that process of community development, if you will, restoring streets with dwellings. Quando vocês se aplicam a restaurar esses fundamentos na vida das crianças, indiretamente estão restaurando comunidades. And God has given us these rules, these commandments, these laws in order to thrive in the world that He has made for us. E Ele tem dado para nós, Deus tem dado para nós esses princípios, valores e virtudes para que a gente possa viver
num mundo mesmo difícil, And we see- uma vida And we bem-sucedida. see that that's God's intent. E esse é o propósito divino. In Deuteronomy it says, "Oh, that their hearts would be inclined to keep all my commandments." E em Deuteronômio, Deus fala, Their hearts que os seus corações se inclinem aos meus mandamentos. Why? Por quê? So that it will go well with them and their children forever. Porque assim serás bem-sucedido, você e os seus descendentes. Honor your father and mother. Honra o teu pai e tua mãe. Why? Por quê? So that you may live long and it will go well for you. Para que você tenha uma longa vida, uma vida próspera na terra. Walk in the ways that God has commanded you. Andar no caminho que Deus tem traçado para você. Why? Por quê? So that you'll live and prosper. Porque você vai viver em prosperidade. Oh, that their hearts would be inclined to keep all my commandments. Why? Que os seus corações se inclinem a guardar os mandamentos. So Por that it will go quê? well for them. Para que tudo corra bem com você. The Lord commanded us to obey all the decrees and fear the Lord. Ele nos ordenou a obedecermos os seus mandamentos, tudo aquilo que Ele ordenou. Why? Por quê? So that we'll always prosper and be kept alive. Para que a gente prosperasse e tivesse uma longa vida. God's intent is not to just be a policeman, seeing if we do something wrong. O propósito de Deus não é apenas ser como um policial vendo o que a gente faz de errado. His intent is that we thrive. O propósito dele é que a gente prospere, que as crianças prosperem, floresçam, Even in difficult times. mesmo em tempos difíceis. Now, I need to move on. Eu preciso continuar. The other thing, A segunda coisa, you know, your rigging hangs loose, the mast is not secure. ele fala a primeira, as cordas afrouxadas e o mastro não firmado. Oh my, this is serious. Isso é muito sério. You know, last night AJ talked about the worldview, Ontem à noite o preletor falou sobre cosmovisão. and I want to talk a little bit about worldview this morning myself. E eu quero falar um pouquinho sobre cosmovisão também. But he's already stolen it from me. Mas ele já roubou a minha fala. But you know what Jesus said? Mas Jesus disse: All who come before me are thieves and liars. todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Sorry, AJ. Perdão, meu irmão. So we'll talk about it anyway. Vamos falar disso um pouquinho de qualquer Securing the maneira. mast. Então, mantendo o mastro If the mast is seguro. broken, you're in big trouble. Se o mastro está frouxo, você está em problema. What it is what is most important. É aquilo que é o mais It's importante. priorities. São prioridades. I had an accountant working for me once. Eu tinha um contador trabalhando para mim. He said, you know, accounting is not the most important thing you do. E ele falou assim, olha, a contabilidade não é a coisa mais importante It's que você like putting your faz. clothes on in the morning. É colocando a sua roupa de manhã. Not the most important thing you're going to do today, probably. Não é a coisa mais importante que você vai fazer hoje. But if you don't do it, Mas se você não faz, nothing else you do will get noticed. nada do que as outras coisas que você faz não vão nem ser notadas. You got to do it. Você First things tem first. que fazer a primeira coisa primeiro. I saw a story about Niagara Falls in the USA. Eu ouvi uma história sobre as cataratas do Niagara. There's a big river that goes down, comes down from up here before it gets to the falls. É um rio muito grande que vem até que ele cai nas And people cataratas do And Niagara. people go out in boats on this big river. E pessoas vêm em barcos nesse rio, But at one place, about a mile before you get to the falls, mais ou menos 1,5 km antes There's- da queda, there's a cable that goes all the way across the river. tem um cabo que vai de um lado até o outro do rio. And there are big signs on it. E tem placas It says- bem grandes escritas. They say, do you have an anchor? Você tem uma âncora? Do you know how to use it? Você sabe como usar? Now, why would they have a sign like that? Por que alguém ia colocar uma You placa better como essa? have an anchor, right? Boa ideia ter uma âncora. We grew up in Africa. My children grew up in Africa. Meus filhos And cresceram na África. I used to fly in these small airplanes, MAF and others that fly into the jungle. E eu tinha que usar pequenos aviões para voar de um lugar para outro. And Asas de socorro. I'd fly over into the jungle in Zaire or the Congo. Eu voei várias vezes para a República do Congo, Zaire, antigo Zaire,
na floresta. And one time I took my son with me. He was only about 12 years old, 13 E years uma old. vez eu levei o meu filho, ele tinha 12 anos naquela época. And the pilot was experienced. E o piloto tinha muita experiência. I'd flown with him before. Eu já tinha voado com ele And I algumas was actually vezes. flying in the co-pilot seat. It's just a small plane. E eu voava no lado do copiloto. And as we went Era over one of the lakes that has mountains around it, E a gente estava voando em cima de um lago com montanhas ao all redor. of a sudden it's very, very cloudy. De repente tudo ficou bem And escuro where com we're going to land is nuvens. down there. E a gente ia descer. But they don't ali. have any signals or any radar to track us. Não tem nenhum radar, nada para And the nos seguir. pilot couldn't see down there. E o piloto não conseguia And ver. he's on the radio Eles- with the missionary lady there. Ele está no rádio com uma missionária. And he says to her, listen for my airplane, see which direction I am so I can get a feel for it. Escuta o meu avião e me diga daí do rádio onde é que eu tenho que descer. And he was an experienced pilot, Ele era um piloto experiente, but he was worried. mas ele estava com I could medo. hear it in his voice. Eu podia ouvir na vibração da voz dele. And if the pilot is worried, then I'm beginning to get worried. E se o piloto está muito preocupado, imagina eu, né? And my son is with me on this E flight. meu filho está comigo. And I look on the front of the panel there, just in front of me, E olhei no painel de controle na and frente. there are instructions there for when something goes wrong with the airplane. E ali tem instruções, se alguma coisa dá errado, o que você fazer. And it's like, master switch, fly the plane. Então, o master desligado, voa o avião, pode voar. Yeah. Keep your airspeed up, fly the plane. Mantém a velocidade do ar Adjust, e pode voar. adjust the fuel mixture, Ajuste a mistura do combustível, fly the plane. pode voar. Get on the radio, call Mayday, Vai no rádio, fly the plane. pode voar. Over and over again, fly the plane. Voe, pode voar, voe, If you don't fly the plane, Se você não voa, doesn't se você matter não what else you pilota do. o avião, não adianta você fazer qualquer outra coisa. priorities in life. Prioridades na The mast vida. needs to be secure. One other little story here. O before mastro I- tem que estar seguro. Tony Bullimore, Eu quero falar sobre essa Was a história British sailor. desse velejador britânico. he was a very brave man, Tony Bullimore era um homem muito corajoso. but maybe he's a stupid man. I don't know. Mas a little bit, a little bit. Because um he's pouco, às vezes, yeah, right. Because he's sailing in an Imbecil. around the world race. ele costumava competir em corridas de barco a vela pelo He's mundo. 1,500 miles south of Australia. Ele está a 2.000 e tantos quilômetros ao sul da Not Austrália, that far from Antarctica. mais ou menos perto já da Antártica. He loses his mast and the boat capsizes. Ele perdeu o seu mastro e o barco And virou. he's under the boat and in an air pocket Ele está com o barco virado, in a só com um pouquinho de ar embaixo d'água, really dangerous situation. numa situação muito difícil 4 days they were looking for him. e muito perigosa. Por 4 dias estavam Imagine procurá-lo no how oceano. he felt when the Australian Air Force knocked on the outside of his boat and said, "We're here." Imagina o que ele sentiu depois de 4 dias perdido, alguém batendo no barco dizendo: His mast- somos da Força Aérea da Austrália, estamos aqui. His mast had broken and he was in big trouble. O seu mastro quebrou e ele estava nesse so with young grande people. problema. Então, falando sobre The os mast- jovens, Needs to be secure. o mastro deve estar 3 firme. things. 3 coisas. I could choose a lot, but here's 3 things. Podia falar de várias coisas, mas 3 Number coisas. one. Primeira, Children need faith. as crianças precisam de fé. They need to know the Lord. Eles precisam conhecer a Deus, o Senhor. There's a beautiful song. Tem uma música que eu gosto muito. People need the Lord. Eles precisam de Deus. People need the Eles Lord. precisam de Deus. At the end of broken dreams, no- He's the open door. No final de sonhos desfeitos, Ele é a porta aberta. People need the Lord. Eles precisam de Deus. Children need the Lord. As crianças precisam de Deus. When will we realize children need the Quando é Lord? que nós vamos perceber que as crianças precisam need de faith. Deus? Eles precisam de fé. That's what you folks do. É isso que vocês What a fazem. beautiful, beautiful Que testimony. coisa that you know linda, what's linda. most important. Porque
porque vocês sabem o que é mais Making importante. sure that the mast of faith is secure in their Ter lives. certeza que o mastro da fé está seguro nas suas vidas. You know, we're talking in the Christmas season again. Estamos falando sobre o Natal novamente. There's that phrase in Luke that says, "Today in the town of David, a Savior has been born." Então aquele versículo, hoje na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. People need a Savior. Children need a Savior. As crianças, as pessoas precisam de um Salvador. Somebody says, God sent a Savior, not a salesman. Deus mandou um Salvador, não um We vendedor. don't need another product. Nós não precisamos de um outro produto. He sent a Savior, Ele not ma- a scientist. Ele mandou um Salvador, não um cientista. We don't need another invention. Nós não precisamos de uma outra He invenção. sent a Savior, not a soldier. Ele mandou um Salvador, não um soldado. We don't need another war. Nós não precisamos de uma outra guerra. He sent a Savior, not a senator. Ele mandou um Salvador, não um político. We don't need more laws and Nós empty não promises. precisamos mais leis e promessas He sent a falsas. Savior, not a Ele psychologist. mandou um Salvador, não um psicólogo. We don't need any more feel-good therapies. Nós não precisamos mais das terapias de se sinta bem He com sent você a mesmo. Savior, not a social worker. Ele mandou um Salvador, não um assistente We social. don't need more welfare plans and social schemes. Nós não precisamos mais planos para fazer Children a need vida the material Lord. prosperar. As pessoas, as They crianças need faith. precisam do Senhor, precisam de Mass fé. of faith needs to be O secure in mastro their da lives. fé deles tem que estar seguro. A second thing is they need the truth. Segunda coisa, eles precisam da verdade. We said today in a postmodern world we've lost the whole idea of truth. Nos dias de hoje, com a influência da pós-modernidade, perdemos até a própria ideia No do que é absolutes. verdade. Não existe absolutos. We need some absolutes. Children need Precisamos some absolutes in their de lives. absolutos. As crianças precisam de absolutos nas suas vidas. Let me do an experiment with you. Deixa eu fazer uma experiência com vocês. Close your eyes. Fechem os olhos. Everybody close their eyes. I see some cheaters here. Todo mundo sem. Now while your eyes are Todo closed, mundo com olhos fechados. Estou vendo alguns de olho aberto. Feche os olhos. okay, point north. Aponta para o norte. Everybody point north. Aponta para o norte. keep Todo your- mundo, levanta a mão, aponta para o norte. Keep your eyes closed. And Feche point. os olhos sem olhar para o vizinho. closed and Sem point north. colar, sem colar, sem Okay, colar. now open your eyes. Abre os seus olhos. Uh-huh. What, shall we vote on what's north? Vamos votar no que é o norte, para lá, para cá ou para lá? We need absolutes in it. You can't point this way. Nós precisamos de absolutos. Nós não podemos We só need pensar. absolutes in our lives. Nós precisamos de absolutos nas nossas Children vidas. need some truth that they can count on. As crianças precisam de verdade para saber o rumo. Jesus said, "You'll know the truth, and the truth will set you free." Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade vos libertará. Why did Jesus come to earth? Por que Jesus veio à terra? To save us, right? Para nos die on salvar. the cross for us, lots of things. But he says in John, Muitas coisas, Chapter mas 8. ele fala em João capítulo 8. "For this reason I came to earth, Por esta razão eu vim ao and for mundo. this reason I was born, Por esta razão eu nasci. to testify to the truth." Para testificar da verdade. How many times do you hear in the New Testament, "I tell you the truth"? Quantas vezes a gente ouve no Novo Testamento? Jesus Em verdade I vos tell you digo. the truth. I tell you the truth. I tell you the truth. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. 74 times 74 vezes. in the Gospels, Jesus said, "I tell you the truth." Jesus diz nos evangelhos 74 vezes, em Children- verdade vos digo. Children need the truth. As crianças precisam da That verdade. mast is insecure if they don't have some truth to. Se eles não têm a verdade, o mastro de suas vidas vai estar frouxo. Jesus says, "I am the way, Eu sou o caminho, disse Jesus. the truth, Eu sou and o the life." caminho, a verdade e a vida. He said, "I'll send you the Holy Spirit, the Spirit of Eu vou mandar o Espírito Santo, o Espírito de truth. verdade. Sanctify them by your word. Your word is Santificai-os na tua palavra é a verdade. God. Put on the whole armor of God, the belt of Colocai a armadura de Deus, truth. o cinto da Children verdade. need truth. As crianças Prepare them precisam for difficult da times. verdade.
preparing them for difficult times, children need the truth. A fim de prepará-los para os tempos difíceis, temos que dar a eles a verdade. In today's world, No mundo de hoje, children are getting anything but the truth. as crianças estão recebendo tudo, And- menos a verdade. And every truth that God has given us in His Word, Satan opposes. E toda a verdade que Deus tem nos dado na sua palavra, Satanás God está has ali said- para se opor. God has said man and wife should be one in marriage. A palavra de Deus diz que o homem e a sua esposa devem ser um no casamento. Satan says, no, that's not very important. It doesn't matter about that. Satanás diz, não, isso não é importante, pode ser diferente. God says some things should be kept apart. Deus diz que as coisas deveriam, certas coisas deveriam estar separadas. Men should not be marrying men. Homem não se casa com homem. The world says, oh, no, that's O important. mundo Getting diz, married, não, isso não tem who cares nada. about that? Não tem nada, nenhum problema, nenhuma importância. The truth, the Ten Commandments and those other decrees are the building blocks to thrive in the world that God has made for us. Os decretos de Deus, incluindo os 10 mandamentos, são os blocos com os quais a gente And we see- constrói. And we see the truth in Scripture. E a gente vê a verdade na We're- palavra de Deus, We're made in the image of God. a verdade de que nós somos feitos à imagem de Deus. We have we're to have dominion over the earth. Nós temos domínio, para ter domínio sobre a terra. All children are a gift from God. Todas as crianças são um dom de Deus. Marriage is sacred. O casamento é sagrado. God has designed males and females differently. Deus desenhou homens e mulheres de um modo Girls diferente. and boys are equally valuable. Meninos e meninas têm um valor igual. You know, where I come from in Asia, that's not always true. Na Ásia, de onde eu venho, isso não é nem sempre verdade. Children need the truth. As crianças They precisam need the da faith verdade. and they need the truth. Precisam de fé e verdade. Today, young people are asked to believe things that are definitely not true. Hoje, as crianças são encorajadas a aceitar coisas que não são verdade. They have to pretend that boys may be girls and girls may be boys just because they say it. Então, eles pretendem que meninos são iguais a menina, menina é igual a menino, They pre- só porque They have to pretend that that baby in the womb is just a piece of tissue unless they want to have a baby. eles fazem de conta que a criança no útero é apenas um pedaço de tecido. To help children thrive in difficult times, they need the mass of faith and truth to be secure. Para ajudar os nossos filhos a enfrentar os tempos difíceis, eles têm que ter o mastro da fé e da verdade firme. Our first speaker the other night used this verse, which is now one of my favorite verses. O primeiro orador da primeira noite, ele usou esse versículo, que é um dos meus versículos Now that I favoritos. too have some gray in my beard, Agora- this is so important for me. Agora que eu tenho um pouco de barba I- branca, isso é muito importante I para have mim. no greater joy than to hear that my children are walking in truth. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade. And that my grandchildren are now walking in truth. E meus netinhos agora There's- estão andando na There's verdade. nothing that blesses my heart more than to hear that my children are walking in Não truth. tem nada que abençoa tanto meu coração do que ver que meus filhos estão andando na Now I'm going to verdade. run out of time here, O tempo está se esgotando. but let me just quickly talk about one other thing that young people need to be, for the mass to be secure. Mais uma coisa para finalizar que as crianças precisam para que o mastro esteja A seguro. biblical worldview. Uma cosmovisão bíblica. They need to view the world through those glasses that AJ talked about last night. Eles têm que ver o mundo com os óculos daquilo que o orador de ontem à noite apresentou. The glasses of a biblical perspective. Os óculos de uma perspectiva bíblica. The world has something else to say to them. O mundo tem algo muito diferente para dizer para Is there a eles. God? Existe um Deus? Yes. The Bible says there's a God, Sim, a Bíblia diz que existe Deus and it's different from creation. e é diferente da criação. He's the creator. Ele é diferente da criação porque ele é o Criador. We worship God, not the creation. Nós adoramos o Criador, não a The criação. secular people don't have a God, As pessoas desse mundo não têm Deus, sem but they're Deus, spiritual people anyway, mas eles são pessoas so espirituais. they worship nature. Eles
adoram a natureza. They worship creation. Eles adoram a criação. The other diagram on the side there says God is the God of all of our life. No outro diagrama ao lado, Deus é o soberano sobre toda a vida, o Deus de toda a vida. There shouldn't be that line there. Não deveria existir aquela linha ali. God is the God of Sunday and also Monday through Saturday. Deus é o Deus de segunda, terça até o domingo. Not just spiritual things, but all of our lives. Ele não é só o Deus do domingo, mas o Deus de toda a nossa vida. That's what the Bible teaches. É isso que a Bíblia nos ensina. Is there a God? Existe Deus? Sorry. Are humans special? Os seres humanos são especiais. A secular person says, human beings are just highly developed animals. As pessoas secularizadas dizem que nós somos apenas um animal. And they'll act like animals sometimes. E às vezes eles agem como animais. They're just a stomach. Só querem saber de encher a What does the barriga. Bible say? O que a Bíblia diz? Man is a living being made in the image of God. Seres humanos são criaturas feitas à imagem e semelhança de We can Deus. think and we can create and we can feel like God does. Nós podemos pensar, criar, sentir como Deus Are humans sente. valuable? Os seres humanos são valiosos. The world says no. There's nothing special. If you want the baby, it's a baby. If you don't, it's just tissue. No mundo não existe esse senso de valor. Se você quiser ter um nenê, tudo bem. Se não quiser, The Bible tells us são that we're apenas all precious. tecido. All are precious, boys and even girls. Todos são preciosos para Deus. Meninos, meninas, Even girls. até mesmo menina. In India, I have to say that. Na Índia eu tenho que dizer isso. Because they devalue the girl. Porque eles desvalorizam, não dão valor à The one child menina. policy in China Aquela política de uma criança na China meant that they could only have one child. If they had another, they had to abort it. A política é a seguinte: você só pode ter uma criança. Who did they abort? E se você tiver duas, a segunda tem que ser abortada. They aborted the females, the girls. E quem que eles iriam abortar? Is there Abortavam as meninas. Is there a right and wrong? Existe esse conceito de certo e errado? The secular people say, well, it's all relative. O pessoal lá fora vai dizer, não, tudo é relativo. Our children need to know that yes, there is a right and wrong. It's revealed in Scripture and they need to know it. E as crianças precisam saber que existe um certo e errado que está revelado na Bíblia. Eles têm que saber How do isso. we learn things? Como é que a gente aprende as coisas? Like AJ was saying last night, we study with our microscopes and telescopes. Como foi dito ontem à noite, a gente estuda o universo com telescópios, But com microscópios. The Bible says we learn from the world around us, but we also have His Word. A palavra de Deus diz que nós podemos aprender observando o mundo ao nosso redor, mas nós temos a revelação escrita de We Deus. learn by studying God's Word and God's works. Nós entendemos o universo estudando a palavra de Deus e as obras de How are we Deus. supposed to relate to God's creation? Como é que a gente se relaciona com a criação? Well, the secular man says we're just consumers. O homem secular diz a gente é apenas consumidores, What does the Bible consumistas. say? O que a Bíblia diz? We're stewards of His Nós creation. somos mordomos da criação We're de to Deus. take care of Nós it. temos que tomar conta da criação. We don't need the environmentalists to tell us to take care of our world. Não precisamos dos ambientalistas para Well, dizer como a gente tem que tomar conta We do do it mundo. because the Bible has told us to. Nós o fazemos porque a palavra nos ensina como e o que fazer. Of course we're not going to pollute our streams and throw our rubbish anywhere. Of course we won't. É claro que nós não vamos poluir os rios e jogar o lixo em qualquer lugar. Why? Because we Por know quê? that we're stewards of God's Porque nós creation. sabemos que somos os mordomos da criação divina. Are we ever going to run out of resources? Será que os recursos vão se The esgotar? secular world is kind of panicking that we'll run out of energy. O mundo aí fora está em pânico que vai acabar a energia. I think the Bible says that He has provided all we need for life and godliness. E a palavra de Deus diz que Ele tem provido para nós tudo que é necessário para a vida e a piedade. Don't worry that we're going to run out of resources. Não fique preocupado que os recursos vão se esgotar. What's the purpose of work? Qual é o propósito do trabalho? In Asia again, work is a drudgery. Na Ásia, trabalho é uma coisa It's a burden. dura, é um peso, enfadonha. But God has blessed us with work.
Mas Deus tem nos abençoado com o trabalho. It's a gift. É um dom de Deus. Adam worked before the fall, Adão trabalhava antes da queda. and all work has its dignity. E todo trabalho tem sua dignidade. And I'm to plant the flag of the glory of God in any work that I'm doing. Em qualquer trabalho que eu faça, eu posso plantar a bandeira da glória de Deus. Because I'm doing it for His glory. Porque eu estou fazendo para a sua glória. You know, some people think that some work is really important, but other work is more E spiritual. algumas pessoas pensam que alguns trabalhos são importantes, outros são mais I'm going espirituais. to go into full-time Christian service. Eu quero ir no trabalho tempo integral. Wait a minute. I thought Peraí, you were peraí. already. Aren't you a Christian? Eu acho que você já tem um Não. trabalho tempo integral. Você é cristão, então But você I'm- tem trabalho I'm tempo gonna be more- integral. I'm going to be more spiritual. I'm going to be a preacher. Eu vou ser mais espiritual sendo um pregador. And I'm going to be even more spiritual. I'm going to be a missionary. Eu quero ser mais espiritual, eu quero ser um missionário. And I'm going to be even more spiritual. I'm going to be a missionary to unreached peoples. Eu quero ser um mais espiritual, ainda vou ser um missionário aos povos não alcançados. But you know what? Mas quer saber de uma There's coisa? different deployment, but all work has its dignity. Existem diferentes esferas, mas todo trabalho tem a sua dignidade. And oh my goodness, do we need Christian lawyers, Christian homemakers, Christian teachers, Christian workers everywhere we look. Como precisamos de advogados cristãos, engenheiros cristãos, médicos cristãos, professores cristãos. Well, I have a note here that says I'm supposed to be done. Eu tenho um aviso aqui que eu preciso acabar. I may pick this up tomorrow, Eu talvez comece a partir daqui amanhã. but I want to close with a quick story. Eu quero encerrar com uma pequena história. Can I have a story? Can I do a story? 2 minutes. 2 minutes? Gilberto? 2 minutos. This is kind of unrelated, but yet it's related. É uma história que parece que não tem relação, mas tem. My son-in-law's brother O irmão do meu genro, is a lawyer, ele é um but he's advogado. also an actor. Ele é também um ator. He goes to a huge church in Houston. Ele vai a uma igreja muito And every grande. year they have a huge Christmas program. E todo ano eles têm uma enorme programação It's de an Natal. amazing production. É uma produção, They uma even- mega They even produção. have animals, elephants, and live camels. Eles trazem para o presépio vivo, elefante, Amazing. camelo, é um negócio de louco. So they do a lot of rehearsing. E eles fazem um monte de treino. And Wednesday night, before the program starts, is usually the final rehearsal. E à noite antes do Natal eles fazem o último ensaio. But what they began to do was invite handicapped children and handicapped adults and learning disabled and even prisoners to the Wednesday night practice. E o que eles fazem na quarta-feira à noite antes do Natal, eles trazem as pessoas que estão nos presídios, aleijados, paraplégicos, deficientes físicos, todos para assistir And he ao wrote to ensaio. us, Stephen wrote to us, he actually plays Jesus in this, the adult Jesus in this production. E o irmão do meu genro, ele faz o papel de Jesus nessa apresentação. So he said on the Wednesday night, Ele disse que na quarta-feira de Natal, antes do Natal, they're surrounded by an audience of deaf and lame and children who have learning difficulties and other kinds of people like that. a audiência é formada de pessoas que não podem ouvir, ver, falar, deficientes But he says físicos de toda they're espécie. very excited. Mas eles estão tão They don't- entusiasmados. They wouldn't normally get to go to something like Eles this. nunca vão num evento desses. And so when Jesus as an adult comes in, he's got a white robe on, he's got a wig, he's got a big beard. Quando Jesus entra em cena com aquela peruca, barba, a roupa branca, And people know that it's Jesus. as pessoas sabem que esse é o Jesus. Even if they're not the Christian children, they know it's Jesus. Mesmo que eles não sejam cristãos, eles sabem que é Jesus. Because they have learning difficulties, they don't act like a normal audience. Porque eles têm as dificuldades They're excited. físicas, eles não podem se expressar And no auditório como outras pessoas. There's a little boy named Andy Tem who um, has learning difficulties. tem um menininho chamado André, And Stephen desabilidades para said, aprender, sorry. deficiência no aprendizado. Stephen said, I saw Andy as I came in there as Jesus. O André, quando entrou como Jesus, ele disse, olha, eu vi And he's o excited. menino.
And all the E other ele está children are todo excited. entusiasmado e as crianças estão That's ali todas. Jesus. Jesus! What is he going to do? O que ele vai fazer? I don't know. Let's Eu não watch. sei, vamos olhar. And so he heals a blind man. E ele cura o cego. And he's standing in the aisles when he does this. He heals a blind man. Ele cura o cego ali. And these children, oh E yeah, as crianças he's estão healing a blind aplaudindo. man. And they're jumping up and down. Eles And estão now he's going to heal a deaf entusiasmados. person. Então ele vai curar And uma a pessoa lame muda, person. um paralítico. And they're cheering and the E as crowd crianças is estão going ali wild. vibrando, They're not- vão doidos. They're not a normal audience. Não são uma audiência normal, um auditório normal. And then Jesus, a man is coming to him with his dead daughter. Então um homem vem com uma menina The audience is stunned. morta. The audience is stunned. A audiência chocada. And Jesus, smiling and raises up the girl. Jesus sorrindo ressuscita aquela And the crowd menina. erupts with E cheering a menina and começa, laughter. a plateia começa a aplaudir, gritar. And Stephen said he was laughing and E o shouting as well. Estevão, meu irmão do meu genro, estava ali And sorrindo. isn't that the real Jesus? Não é esse o verdadeiro He Jesus? probably didn't say, please be healed. You stand up, you go. Ele não diz, por favor, seja curado e vá embora. Jesus must have been really excited. Jesus estava Then tão entusiasmado. Jesus dies on the cross. Jesus depois Again, morre the na audience is cruz. quiet. A audiência, o auditório está It em can't, silêncio. it can't end this way, can it? Ele não pode vencer dessa maneira, But then he terminar comes desse out of the modo. tomb. Aí He comes out of the tomb, ele sai do túmulo. and Stephen says he's never seen an audience E, do what they did. e o irmão do meu genro diz que ele nunca viu algo most igual amazing- num auditório. Amazing burst of joy, A maior expressão de alegria, excitement. de entusiasmo. Jesus himself, Jesus Stephen smiling and laughing, ressuscitado. communicating that Jesus is not a joy E- killer, but he's a loving, caring, caring for the children. E ele, ressuscitado, sorrindo, com amor, dizendo que, demonstrando And he- que ele é um Salvador and que he- se preocupa com os And que he sees sofrem. little Andy, the little boy Andy that he knows. And here's Andy jumping up and down, up and E down, ele up and olha down. para o menino Andrezinho que estava ali sentado, pulando, pulando, pulando. He said he'd never seen an audience like that. It was the best audience ever. Ele nunca viu um auditório como aquele. Foi a melhor plateia que ele teve na sua vida. Here's the point. E aqui é o ponto que eu quero Children will deixar. respond to the gospel. As crianças vão They're responder ao hungry- Evangelho. They're hungry for truth. Eles estão famintos pela verdade. The handicapped ones maybe especially. E aqueles que são deficientes em God especial. often comes to the weakest and to the most vulnerable. Jesus vem para o mais vulnerável, Often para o they're- mais fraco. Often they're the most receptive. E, com frequência, eles são os que têm uma percepção mais profunda. And you folks again E vocês are the heroes sharing the faith. são os heróis hoje, Tidying transmitindo a fé, up the rigging amarrando as cordas and making sure that the mast is secure. e tendo certeza de que o mastro está firme. Amen? Amém? Obrigado. Muito obrigado. Thank you. O dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus.